Quero nessa tarde cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e trazer aqui uma breve meditação aos irmãos que nos ouvem. E quero ler inicialmente aqui a primeira epístola de João, capítulo de número 4, até o versículo 6, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Palavra inicial aqui para essa breve meditação e aconselhar os adolescentes, os jovens que nos ouvem, particularmente agora, e apenas reforçar aquilo que nós já vemos ouvindo no decorrer dos dias, dizer que vivemos, como o apóstolo Paulo disse, dias trabalhosos, 2 Timóteo, capítulo 3, são dias difíceis, dias trabalhosos que nós vivemos, mas em tudo devemos dar graça, porque sabemos que essa é a vontade de Deus, né, para conosco, e aconselhar vocês que compreendam e que permaneçam ouvindo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus diariamente. E que nesses dias podem surgir muitas profecias, muitas mensagens. Algumas dessas mensagens, elas podem vir apenas para falar aquilo que o nosso coração deseja ouvir, né? Mas a realidade é que nós sabemos que estamos vivendo o princípio das dores, e é isso que deve ser pregado. Vivemos o princípio das dores e em breve a igreja será arrebatada. E o que precisamos ter em mente é que poderão vir dias até piores do que os que nós estamos vivendo. Mas tendo a certeza de que Jesus está conosco e de que Ele não vai nos deixar perecer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos, né? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o Senhor está no meio de nós e nos guarda. Então, ouvindo o bispo nesses dias, pastor Salles, demais pastores, e conforme ouvimos ontem à noite, neste domingo, ontem à noite, hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, então ontem à noite ouvindo a mensagem do bispo Emir, o bispo citando inclusive Balaão, né? E eu li esse texto aqui agora em 1 João capítulo 4. E como vocês podem ver, a advertência não só de João, mas praticamente todos os apóstolos, e principalmente do apóstolo Paulo, se você ler as cartas paulinas, você vai ver a advertência contra os falsos profetas, a carta aos Gálatas, está claro a preocupação de Paulo com as misturas doutrinárias. Paulo ensinava a palavra e alguém ia lá e deturpava e modificava e acrescentava aquilo que não era a vontade de Deus e não é a vontade do Senhor. Então, a orientação para os dias que nós vivemos é que nós fique com a palavra do Senhor, que não tem mistura. Que nós possamos ouvir pregadores que pregam a verdade.
Homens de Deus como o bispo Emir, né? Filtre muita coisa que você ouve, fique com as mensagens do bispo e pedir, aconselhar aos adolescentes, aos jovens que se sentem com o pai, com a mãe, no momento da mensagem, e que no momento da mensagem nós não perca o foco da mensagem com outras coisas, tá? Mas no decorrer dos dias, quando não tiver rodando nenhuma mensagem ali, que vocês possam até cantar com o pai, com a mãe, aquele pai que toca um violão, aquele pai que canta, às vezes não toca, mas canta. Grave um vídeo, mande um louvor, mas que nós possa separar o tempo do culto e da mensagem, que não haja nenhuma distração. Amém? Não vamos nos distrair no momento da mensagem, mas depois da mensagem ou antes, grave o teu vídeo, mande o teu louvor, o teu sacrifício de louvor, porque eu sei que através dos louvores nós somos tocados. Louvores também são mensagem, nós choramos com louvores e isto é maravilhoso, é bênção diante de Deus, mas fique com a palavra de Deus, porque os dias que nós vivemos são dias difíceis, dias de trevas, e muitas misturas doutrinárias vêm. O exemplo de Balaão, Balaão via Deus, falava com Deus, ouvia Deus, mas desobedeceu. Era profeta, mas no final das contas levou o povo de Israel a pecar. Tá? Vocês podem ler ali em Números, do capítulo 24, 25 até o 31, vocês vão ver o fim deste Balaão, que Balaão foi morto, porque levou os filhos de Israel a pecar, aconselhando eles, enviando as mulheres midianitas a levar os filhos de Israel a pecar. Então ele era profeta, mas ele entrou na mistura e deu ouvidos ao adversário. Então o Senhor nos leva, nesse tempo do fim, a levantar a nossa cabeça e ouvir a voz do Senhor, e não a voz de pregadores que são da terra. Amém? Prova disso está aqui no versículo 5, 1 João 4, 5. O que o mundo quer ouvir? Olha só. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Né? O mundo quer facilidade. O mundo pensa que tudo está tudo bem, quando na verdade não está. Nesse tempo do fim, o Senhor está procurando homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que se separem de tudo aquilo que não agrada a Deus. E que, como está lá em Romanos 12, tá? Que nós possamos oferecer para Deus um culto racional, né? E que nós possamos apresentar a Deus e se separar. Aquilo que é a vontade de Deus, que nós possamos realizar. Oferecer o nosso culto racional em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que Deus quer de nós. Amém? Não esqueça de apresentar um culto sincero ao Senhor. Medite em Tiago 4 e veja que a vontade de Deus é que o homem lamentai e chorai, senti as vossas misérias. Converta-se o vosso riso em pranto. Não cabe a mim julgar ninguém. Não é o meu papel. Não é o seu papel. Mas nós precisamos passar em revista o culto que nós estávamos oferecendo antes do vírus, o culto que estamos oferecendo agora ao Senhor. Estamos verdadeiramente arrependidos, chorando pelos nossos pecados, ou talvez se passa pela nossa cabeça que não há necessidade de choro, de arrependimento, de lamento, mas que está tudo bem. O mundo diz que está tudo bem. Mas nós sabemos que no que diz respeito ao pecado, todos os dias são dias de nos dobrarmos, nos consertarmos com o Senhor. Amém? Desejo que você fique com essa palavra,
e que continuem louvando, adorando, como eu disse, com o pai, com a mãe, como você quiser, mas que seja um louvor abençoado e que nós possamos continuar nessa comunhão abençoada, certo? Mas fique com a palavra. Ouça o bispo, ouça os pregadores da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. Não estou proibindo você de ouvir outros pregadores, mas procure filtrar, porque nem todos têm o espírito da verdade. Alguns estão acompanhados do espírito do erro, que leva o homem ao pecado e leva o homem a baixar a cabeça. Mas o Senhor nos leva a levantar a cabeça, porque do alto vem o nosso socorro e a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Leia a Bíblia, ore, se separe, consagre, porque nós não sabemos em que momento o nosso Senhor vem nos buscar. Importa que nós estejamos, como Ele mesmo disse, em pé, diante dEle naquele dia, para que possamos ser arrebatados. Amém? Deus abençoe, não tema, apenas confie no Senhor, porque Ele está no meio de nós e Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.